Ache as raízes das funções abaixo. Então, aqui ele deu duas funções. Ele deu essa função aqui da letra A e ele deu essa função aqui da letra B. E ele está pedindo para, em cada caso, encontrar as raízes. Como é que a gente faz para encontrar as raízes? Através da fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Então, primeiro a gente vai achar o delta dessa função. Então, primeiro a gente vai usar isso aqui, ó. Tudo bem? E depois a gente vai usar isso aqui para a gente, propriamente dito, encontrar essas raízes. Então, vamos lá, ó. Aqui essa função que ele deu na letra A, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos primeiro encontrar os valores de A, B e C. Relembrando como é que a gente faz isso. A função do segundo grau, ela sempre vai ter essa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Consequentemente, o valor do A, ele sempre vai ser o valor que está acompanhando o x elevado ao quadrado. Tá? O valor do B é sempre o valor que está acompanhando o x, e o valor do C é o que a gente chama de termo independente. Ele não tem x nenhum com ele. É um número sozinho, isolado lá do lado de fora. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui na letra A primeiro. Ó. Vamos ver o número que está acompanhando o x ao quadrado. A gente vai observar que aqui na frente do x ao quadrado não tem nada, tá vendo? Quando isso acontece, isso significa que o número que está ali é 1. Ele está oculto, mas ele está aqui. Não tem nada ali na frente, é como se fosse 1, tá? A gente precisa saber. Então, consequentemente, aqui o nosso A vai ser 1. O valor do B, ó, é o valor que está acompanhando o x, que vai ser menos 4. Não esqueçam do sinal, tá? Muito importante. Se errar esse sinal aqui, erra a conta inteira. E o valor do C, que é o termo independente, a gente vai ter o 3 aqui. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Determinar A, B e C. O valor do A, que está com x ao quadrado. Não tem nada, coloco 1. Algumas vezes aparece assim, 4x ao quadrado mais 5x mais 1. Às vezes vai aparecer o número inteiro, tá? Então, o A aqui é 4. Se não tem nada, como aconteceu aqui, é 1. Dessa forma. Então, colocamos o A, colocamos o B e colocamos o C. Primeiro passo, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é para a gente encontrar o delta, esse triângulo que a gente tem aqui, que a gente chama de delta em matemática. Então, primeiro, vamos colocar o delta aqui, vamos repetir a fórmula. B ao quadrado menos 4AC. Essa é a fórmula, ela não muda, tá? O que a gente vai fazer com essa fórmula? A gente vai pegar os valores que nós encontramos aqui nessa função A, B e C e a gente vai substituir aqui, tá? A fórmula começa, o delta a gente repete aqui, né? Começa com B ao quadrado, tá vendo? Então a gente vai pegar esse B e a gente vai substituir o valor do B, que é menos 4. Então a gente vai botar aqui menos 4 elevado ao quadrado. Como é um número negativo, o ideal, o correto, é colocar ele dentro do parênteses, tá? Tá vendo? Fizemos a substituição aqui do B. B menos 4 ficou menos 4 ao quadrado. Esse outro valor que a gente tem aqui da fórmula, a gente vai repetir. Então, coloca aqui menos 4. Repete ele aqui, né? Que não tem nada, é como se fosse uma multiplicação, tá? Então, vezes o valor do A. O A vale 1. Vezes o valor do C é 3. Tudo bem? Substituímos A, B e C. Agora é só a gente resolver essa conta. É só a gente resolver isso aí e a gente vai ter o valor do delta. Primeira coisa, vamos resolver esse número aqui que está elevado ao quadrado, está elevado a 2. Isso aqui representa uma potência. O que isso quer dizer em matemática para quem não sabe, ou para quem nunca viu, ou para quem já viu, mas já esqueceu? Tá? Isso significa o seguinte, que esse menos 4, está aqui no instantinho, tá? Ele está sendo multiplicado 2 vezes. Está vendo que está elevado a 2? Isso aqui é o que a gente chama de quadrado, tá? Então, significa que ele está sendo multiplicado 2 vezes. Então, vai ser menos 4 vezes menos 4. Tá? Não esqueçam do sinal. 4 vezes 4 é 16. Menos com menos, regra de sinal, sempre vai dar mais, tá? Regra de sinal, toda vez que for menos com menos, estou multiplicando lá menos vezes menos. Isso vai dar mais. Estou multiplicando dois números que são positivos. Vai continuar sendo positivo.
E sinais diferentes sempre vai ficar negativo, tá? Então, menos com menos, mais com mais, mais. Se eu tenho mais com menos, vai dar menos, ou se for menos com mais, também vai dar menos. A regra de sinal aqui na multiplicação seria isso. Então, aqui multiplicamos, né? O 4 menos 4 duas vezes deu 16. Então, aqui a gente vai substituir esse 16. E isso aqui a gente vai multiplicar tudo de uma vez só. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Como aqui é menos, ó, ele vai com sinal de menos. Então, aqui vai ficar menos 12. Subtraindo isso aqui agora, né? 16 menos 12 vai dar 4. Olha só que legal, já encontramos o delta. Agora a gente vai para a segunda parte, que é propriamente a fórmula de Bhaskara. Vou botar um traço aqui para a gente não... Então essa foi a primeira parte, agora vamos para a segunda. Vamos usar essa fórmula aqui agora, ó. Vai ficar menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Vamos substituir. A fórmula começa aqui com menos b. Tá? Como tem sinal de menos, a gente precisa colocar o sinal de menos. Vou botar aqui. Aí agora, no lugar do b, a gente vai botar o valor do b. Qual que ele é? É esse aqui, ó. O b é igual a menos 4. Então, como ele é um número negativo, coloca ele dentro do parênteses. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Tem o menos do próprio b e tem o menos da fórmula. Tá? Tome muito cuidado com o sinal. Tem o sinal de mais ou menos, a gente repete. Aí aqui agora a gente tem a raiz do delta. Esse delta que a gente tem aqui, esse triângulo, é o que a gente encontrou aqui no primeiro passo. Por isso que a gente tem que fazer isso aqui primeiro. Para a gente encontrar esse valor, para a gente conseguir substituir aqui. Então aqui dentro a gente coloca o 4. E aqui embaixo 2 vezes A. 2 vezes o valor do A, o A é 1, né? Ó. Substituímos tudo, agora vamos resolver isso aí. Menos com menos aqui, olha. Vou continuar aqui, vou botar uma setinha, tá? Aqui, ó, menos com menos. Isso aqui vai dar mais. Então, esse 4 aqui vai ficar positivo. Repete esse sinal de mais ou menos. E agora vamos resolver essa raiz quadrada aqui de 4. O que é raiz quadrada? Tem algumas raízes quadradas que vão dar um número inteiro, outras não. O 4 ele tem uma raiz inteira. É só a gente tem que pensar assim, num número que multiplicado ali mesmo que vai dar aquilo ali. 2 vezes 2 é 4. Então, consequentemente, a raiz de 4 é 2. Tá? Então, raiz de quadrada de 4 é 2. A gente vai colocar aqui. Se fosse raiz quadrada de 9, 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. É sempre um número que multiplicado ali mesmo é sempre o valor dessa raiz, tá? Então, resolvemos isso, resolvemos isso. Vamos agora aqui, olha, para a parte de baixo. Coloco o traço da fração aqui. E aqui embaixo, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês estão observando que aqui tem um sinal de mais e não tem sinal de menos? Isso aqui significa que a gente vai ter dois resultados. A gente vai ter duas raízes. Uma vai sair com sinal de mais e outra vai sair com sinal de menos. Então aqui a gente puxa uma setinha e aqui a gente puxa outra setinha. Como é que vai ficar isso? Ó? A de cima vai ficar 4 mais 2 sobre o 2 daqui, né? Tem que repetir. E a de baixo vai ficar 4 menos 2. Uma vai com mais e outra vai com menos. Bem, assim, ó. Agora é só terminar isso, ó. 4 mais 2 vai dar 6. Isso aqui representa uma divisão, então é só a gente dividir o número de cima, que a gente chama de numerador, pelo número de baixo, que a gente chama de denominador. 6 dividido por 2 vai dar 3. Tá, então, encontramos aqui a primeira raiz, é 3. Vamos agora encontrar a segunda. 4 menos 2, 2. Repete 2 daqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. Já encontramos as duas raízes, olha só. O x1, que é a primeira raiz, a gente pode botar o menor número, tá? E o x2 a gente bota como um número maior. Habitualmente nós fazemos isso. Menor número que é o 3, né? Então o nosso x1 vai ser 1. E o nosso x2, a nossa segunda raiz, vai ser 3. A gente chama esses dois valores ou de raízes da função ou de zero da função. Zeros da função, né?
geralmente vai aparecer ou raízes ou zeros. Dependendo do livro que vocês forem encontrar, um livro didático ou uma prova, vai falar raízes ou outras vezes vão falar zeros. Então vocês precisam saber que é a mesma coisa. Chegou lá e falou assim, ache as raízes da função. Vocês já sabem que vocês vão precisar usar a fórmula do delta e Bhaskara para encontrar. Apareceu lá, encontre os zeros da função. Mesma coisa, tem que encontrar delta e Bhaskara e achar esses dois valores aqui. Tá bom? Então, esse foi a letra A. Vamos para a letra B. Mesmo esquema, ó. Assim que eu achar certinho. Nessa letra B, vamos fazer a mesma coisa. Vamos encontrar primeiro o valor de A, B e C. O valor do A é o valor que está acompanhando o x ao quadrado. Não tem nada aqui na frente, só tem sinal de menos, tá vendo? Que é como se fosse 1, ó. Tá aqui, ó. Então, como se fosse menos 1, tá? Como tem sinal de menos, então vai ser menos 1. Então, vamos botar o valor de A aqui. Menos 1. O valor do B é o valor que está acompanhando o x ao quadrado aqui. O x, né, que é 10. E o valor do C é o valor do termo independente, né? Que aqui a gente tem menos 25. Ficou assim, ó. A, B e C. Vamos então agora substituir esses valores na primeira fórmula, que é o delta. Então, primeiro aqui, vamos colocar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, né? O valor de b aqui é 10. Então, aqui vai ficar 10 elevado ao quadrado. Como ele é número positivo, não precisa colocar dentro do parênteses não, tá? Só coloca quando for um número negativo. Então, aqui 10 ao quadrado, repete o menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1. Como é um número negativo, vamos colocar isso aqui dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar menos 1. Vezes o C. O C aqui é menos 25, ó. Negativo também, então coloca dentro do parênteses também. Vamos resolver isso aqui agora. 10 elevado ao quadrado primeiro, né? Então, deixa eu passar uma linha aqui para não confundir com o de cima. Então, olha só. 10 elevado ao quadrado é o 10 multiplicado duas vezes. Então, isso vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100. Então, aqui a gente sabe que vai ser 100. Aí, agora, isso aqui tudo, vamos multiplicar tudo de uma vez só. E vamos analisar o sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 vai dar 100. Tá? Então, essa multiplicação vai dar 100 aqui. Agora, a gente vai olhar o sinal. Tá? A gente precisa analisar o sinal aqui, porque a gente está multiplicando 3 números negativos. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Tá? Então, aqui, ó, 100 menos 100 vai dar 0. Então, o nosso delta aqui é 0. Tá? Toda vez que o delta der 0, a gente vai observar que a nossa função sempre vai ter uma raiz só. Na hora que a gente for encontrar x1 e x2, a gente vai observar que vai dar o mesmo valor, tá? Sempre acontece quando o delta dá 0. Então, vamos continuar aqui na segunda parte. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Vamos substituir agora na segunda parte. Começa com b, né? O b é 10. Como 10 é positivo, né, não precisa colocar dentro do parênteses, só vai com esse sinal de menos aqui da fórmula. Então, aqui vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nós encontramos que é 0, sobre 2 vezes a. O a é menos 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1. Vamos resolver isso aqui. Como que deu raiz quadrada de 0? Raiz quadrada de 0 vai ser 0, certo? Então, aqui, 0 vezes 0 dá 0. Então, a gente pode até cortar aqui, se vocês quiserem. Qualquer coisa que a gente some ou subtraia de 0 não vai alterar o resultado. Então, isso aqui, ó,
Pode até cortar, tá? Só vai sobrar esse aqui, ó. Que ficaria menos 10 mais 0, vai dar menos 10. Menos 10 menos 0, vai dar menos 10 também. Então aqui vai ficar assim. Vamos repetir isso que a gente tem aqui, menos 10. Vamos ver aqui que agarrou. Ó. Sobre. Isso aqui a gente cortou, né? Porque não tem necessidade de deixar isso aqui. E aqui embaixo, no denominador, a gente tem 2 vezes menos 1. 2 vezes 1, 2, né? Como esse número é negativo, ele vai acabar virando menos 2. Essa multiplicação aqui. Agora, olha, tá vendo? Não tem o porquê a gente fazer. Se a gente fosse colocar o mais ou menos 0 aqui. Vamos botar só pra gente ver o que vai acontecer. Vamos imaginar que a gente tenha colocado aqui 0, né? Mais ou menos 0. Um vai com sinal de mais e o outro vai com sinal de menos. Tá? Então, um vai ficar menos 10 mais 0 sobre 2. E o outro vai ficar menos 10 menos 0 sobre 2 também. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui, menos 10 mais 0. Qualquer coisa que some com 0 não altera, né? Então, isso aqui vai dar menos 10 mesmo. Sobre 2 aqui que a gente repete. 10 dividido por 2 vai dar 5. Como aqui é negativo, vai ficar negativo. Aqui, menos 10 menos 0. Também vai dar menos 10. Não vai alterar o resultado. Qualquer coisa que a gente some ou que a gente subtrai de 0, não altera. Tá vendo? Então, aqui deu menos 10, dividido por 2 também vai dar menos 5. Ó. Tá vendo? Isso aqui sempre vai acontecer quando o delta der 0. Por isso que a gente sempre corta aqui. O ideal é sempre cortar para a gente poupar esse trabalhão, tá? Então, aqui a gente tem o x1 e o x2 com o mesmo valor. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que a gente tem só o x1. A gente vai dizer que esse tipo de equação tem uma raiz apenas, que vai ser menos 5. Tá? Encontramos, então, aqui a função, a raiz do número da letra B, número 1. Então, esse aqui foi o número 1, letra A e letra B. Vamos agora para número 2, que ele está pedindo para a gente encontrar os vértices dessa função. Que esse é o conteúdo que geralmente vocês não estudam no nono ano. Só uma linha aqui. Então, vamos lá. Ó. Encontre os vértices da número 1 para a letra A e para a letra B. Então, vamos repetir a função aqui, vamos encontrar esses vértices. Ó. Vou pegar aqui, copiar e colar. Ctrl C. Tá? Ctrl C. Então, isso aqui são as duas funções que a gente precisa encontrar os vértices. São essas duas fórmulas que nós vimos, ó. A gente tem a fórmula do x vértice, que a gente chama de xv, que é essa daqui, e a fórmula para o yv, que é essa daqui. Vamos primeiro encontrar para o xv aqui. Eu vou até substituir direto, tá? Então, aqui, ó. O x vértice, que a gente chama de xv, vai ser igual a menos b sobre 2a. Qual que é o valor do b que nós vimos aqui na letra A, né? São esses valores aqui. Eu vou até copiar isso aqui para baixo também, ó. O valor do A que nós encontramos aqui é 1, né? O valor do B continua sendo menos 4 e o valor do C é 3. Então, vamos substituir aqui. A fórmula começa, ó, na parte de cima do nosso numerador, o valor de B, negativo. Como tem esse sinal de menos, a gente vai repetir o sinal de menos aqui. Aí aqui a gente vai colocar o valor do B. O valor do B é menos 4. Sobre, né, então a gente vai repetir o traço da fração, sobre 2 vezes o A. O A vale menos 1, então vai ser 2 vezes 1. Tá? Menos com menos aqui vai dar mais, então vai ficar 4 positivo. E 2 vezes 1 aqui vai ser 2.
Dividindo isso aqui, 4 dividido por 2, 2. Tá? Então, esse aqui é o x-vértice. Vamos agora encontrar o y-vértice dessa função. Vou botar aqui, ó, YV igual, e vamos analisar a fórmula aqui. A fórmula começa com menos delta, né? Tem o sinal de menos, coloco o sinal de menos. Delta. O delta nós encontramos aqui na letra A, ó, da número 1. O delta dessa função, olha, a gente encontrou com um valor de 4. 4 unidades, né? Então, esse 4 a gente vai botar aqui. Sobre 4 vezes o valor do A, o A vale 1, então vai ser 4 vezes o A, que é 1 aqui. Então, menos 4 de cima repete, e aqui embaixo a gente vai multiplicar isso. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1, né? Como aqui é menos, ele vai com o sinal de menos. Encontramos os dois vértices. O nosso vértice dessa função, a gente sempre bota primeiro o valor do x e depois do y, tá? Então, o primeiro valor aqui é 2, que é o valor do x vértice, e o valor do y vértice nós encontramos menos 1. É esse daqui. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para a letra B, que é a função da número 1 também, né? Vamos separar aqui os valores de A, B e C que a gente vai precisar. O A aqui a gente viu que vale menos 1, né? O valor do B é 10. E o valor do C é menos 25. Vamos primeiro para a fórmula do x-vértice. Fórmula do x-vértice, menos B, né? Vamos botar o sinal de menos aqui. E vamos colocar o valor do B agora no lugar do B. O B vale 10, então vai ficar menos 10. Sobre, aqui embaixo, 2 vezes A. Então, 2 vezes o valor do A. O valor do A é um número negativo e ele é menos 1. Tipo assim, ó. Aqui em cima não tem operação nenhuma para a gente fazer, então a gente repete. E aqui embaixo, 2 vezes menos 1. 2 vezes 1, 2. Aqui é como se fosse mais, né? Mais com menos vai ficar menos. 10 dividido por 2, 5. Menos com menos, né? Está dividindo, é a mesma regra da multiplicação, isso vai ficar positivo. Encontramos aqui o x-vértice. Vamos agora para esse daqui, para o y-vértice. A fórmula começa com menos delta, né? Então, bota o sinal de menos. Vamos ver qual é o valor de delta que nós encontramos aqui, ó, na letra B do número 1, né? Mesma equação, a gente encontrou 0. Então, a gente vai substituir o 0 ali. Sobre 4 vezes A, né? Menos delta sobre 4A. Então, 4 vezes o valor do A, que é menos 1. 0 aqui. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Não existe divisão de 0 por um número. A gente não consegue dividir nada com 0, tá? Então, essa divisão aqui, ó, qualquer coisa que a gente divida com 0 vai dar 0. Encontramos o x-vértice aqui da letra B. Primeiro valor é o valor de x, nós encontramos 5. Segundo valor é o valor de y, nós encontramos 0. Achamos todos os valores que a gente precisa. Agora a gente vai construir esses gráficos, tá? Que é onde o pessoal ficou mais com dúvida. Vamos fazer o primeiro gráfico aqui. Vou botar a letra A aqui. E vamos botar os valores que a gente encontrou da letra A. Quais são as raízes que nós encontramos na letra A, ó, da número 1? A gente encontrou x1 igual a 1 e x2 igual a 3, né? Então, vamos botar essas informações lá embaixo, que vai facilitar na hora que a gente for construir o gráfico. Então, x1 igual a 1, x2 igual a 3. Os vértices que nós encontramos da letra A, aqui nós encontramos xv igual a 2 e o yv igual a menos 1, né? Menos 1, menos 1 que é negativo.
Então, vamos construir o gráfico de acordo com esses valores que nós encontramos aqui. Como é que a gente faz um gráfico? Primeiro, a gente vai traçar uma reta aqui que a gente vai chamar de eixo Y, que é o que a gente tem sempre na vertical, que a gente tem em pé aqui. E a gente vai traçar um outro eixo aqui que a gente vai chamar de eixo X, que é o eixo que a gente tem na horizontal, tá? Sempre assim. Travou aqui, deixa eu abrir de novo. Às vezes ele faz isso, ele agarra. Então, continuando, né? Abrir aqui. Então, ficou assim, né? Y e X. O valor de interseção desses dois eixos, isso aqui é o que a gente chama de zero, tá? Sempre a interseção vai ser zero. E o que a gente vai fazer aqui? Tudo que tem X, ó, X1, X2 e X vértices, a gente precisa botar no eixo X. Então, a gente vai botar ele nesse eixo que a gente tem aqui na horizontal. E o único valor que a gente tem aqui com Y, que é o Y vértice, a gente vai colocar no eixo Y, tá? Então, aqui, o que a gente tem de X? 1, 2 e 3, né? Então, eu vou botar eles em ordem crescente. Vamos botar aqui, ó, primeiro 1, depois a gente coloca o 2 e depois a gente coloca o 3. A gente sabe que isso é raiz e isso é raiz, né? Esse 3 aqui é o x2 e esse aqui é o x1. Isso aqui é o x vértice, né? Vamos agora substituir o valor do y vértice, que é um número negativo, tá? Ele precisa entrar no nosso eixo que a gente tem em pé aqui. Como ele é um número negativo, ele precisa estar para baixo, tá? Se ele fosse um número positivo, ele estaria para cima. Ah, é um positivo, professor. Aí ele entra aqui, ó. Como ele é negativo, ele precisa estar aqui para baixo. Então, vou botar ele aqui, ó. Menos 1. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. O que a gente vai fazer agora? O x vértice e o y vértice, eles formam um par, tá? Eles andam juntos, então a gente vai colocar uma linha pontilhada aqui para formar esse par de número. Eles vão representar o vértice dessa função. Então aí vocês usam uma régua, tá? Não faço o que nem eu estou fazendo aqui, não. Então vamos lá. Esse aqui é o y vértice, certo? Vou até botar com uma cor diferente, ó. Esse aqui é o y vértice. E esse aqui é o x vértice. Vocês vão observar que o x vértice ele sempre vai dar um valor exatamente na metade das duas raízes. Aqui é 1 e 3, então consequentemente isso aqui vai ser 2. Sempre vai dar isso, tá? Se der um valor diferente, um valor fora das duas raízes, sem ser entre os dois, é que tem alguma conta errada. Então esse é o vértice, esse é o vértice. Então a gente vai passar uma linha pontilhada aqui, tracejada, né? Pra gente marcar esse vértice aqui, ó. Esse aqui vai ser o vértice da função. E a nossa raiz, e o nosso gráfico, a nossa parábola, a equação do segundo grau, ele vai dar uma parábola, ele precisa sair desse vértice e passar pelas duas raízes aqui, cortando elas. Então aqui, olha, vou fazer de verde, ó. Ele vai subir e passar por essa raiz. E aqui ele vai subir também, formando uma parábola mesmo, tá? Ela vai ter essa concavidade assim, ó. E vai passar aqui pela outra raiz. Tá bom? Esse aqui seria o nosso gráfico, a nossa função dessa letra A. Ficou desse jeito, ó. O valor que ele vai cortar em cima, essa aqui é a função que é do gráfico que a gente está fazendo. Y ao quadrado menos 4x mais 3. Essa aqui é a função da letra A. Tá vendo que o termo independente, o C aqui, é 3? O valor que ele vai cortar aqui, olha, essa parábola ela vai subir para um lado e vai subir para o outro, tendendo a infinito. O valor que ela vai cortar aqui é sempre o valor do C, tá? Só de curiosidade. Se ele é 3, então o valor que ele vai cortar aqui vai ser o 3. Então vai ficar assim mais ou menos o gráfico da letra A. Vamos fazer agora o gráfico da letra B. Então vamos fazer o mesmo esquema. Vamos botar aqui letra B.
Vamos pegar os valores que a gente tem, que a gente já encontrou lá em cima. Aqui na letra B, né? Como raiz, a gente só encontrou um valor, já que o delta deu 0. Então, o nosso x1, né? O nosso único x vai ser menos 5. Então, vamos botar aqui menos 5. De azul. E vamos ver os vértices, né? Quais foram os vértices que a gente encontrou na letra B? A gente encontrou 5 e 0. 5 para o xv e 0 para o yv. Certo? Vamos passar aqui os dois eixos e vamos substituir. Isso para cá. O outro a gente coloca para cá. X e y, né? O que a gente tem de x aqui, ó? A gente tem o x1, que é uma única raiz, e a gente tem o yv aqui, certo? Que nós encontramos o mesmo valor. Menos b. Esqueci de uma coisa aqui, hein? Olha só. Tá vendo como eu também erro? Aqui é menos b, tá vendo? O valor do b é negativo, só que a gente tem o menos da fórmula aqui, ó. Esqueci de botar isso, hein? Aí aqui vai ficar menos com menos que vai dar mais. Tá? Aqui embaixo, o valor do é negativo. Ctrl V, Ctrl V. Aqui, ó. Menos b. O valor do b é negativo, o valor do a também é negativo. Isso aqui vai ficar positivo. E essa raiz aqui, menos b sobre 2 vezes a. Eu esqueci de botar o sinal de menos aqui, ó. Tá vendo? Um sinalzinho vai fazer toda a diferença. Essa raiz aqui é positiva. Menos com menos vai dar mais. Aqui menos com menos vai dar mais, ó. Isso aqui é positivo. Vou tirar esse sinal de menos daqui, então. Então, aqui, ó, x1 e o x-vértice é o mesmo valor que é 5, né? Então, vamos botar ele aqui. O 0 seria aqui na interseção. A gente teria 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E o y-vértice é o próprio 0, né? Então, ele ficaria exatamente aqui em cima. Como tem uma única raiz, o xv e o yv são os dois representados por 5. Como essa função aqui? Agora, para a gente passar a parábola, a gente vai ter que olhar o valor do a, tá? O valor do a aqui, a gente vai observar que é um valor negativo, tá vendo? Então, ao invés dele estar virado para cima, ele obrigatoriamente precisa estar virado para baixo. Eu vou falar isso na aula de hoje. Então, ele vai estar virado assim para baixo, saindo exatamente do 5. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de ver, porque ele não deu duas raízes. Então, vai acontecer isso aqui com essa função. Então, ela vai ficar virada para baixo, desse jeito. Bom, para a gravação aqui.